Mais um domingo, mais um vídeo da série Os Milagres de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Falaremos hoje de mais 3 milagres de Jesus. Estamos no 12º vídeo. Iniciemos com a leitura do Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, versículo 24 ao 27. Quando entraram em Cafarnaum, chegaram-se a Pedro os que recebiam a dítrima para o templo. E disseram-lhe: Vosso mestre não paga a dítrima, ou dízimo? Ele respondeu-lhes: Sim. Depois que entrou em casa, Jesus o preveniu, dizendo: Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o tributo ou o censo? De seus filhos ou dos estranhos? Ele respondeu: Dos estranhos. Disse-lhe Jesus: Logo estão isentos os filhos. Todavia, para que os não escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, toma-o, e abrindo-lhe a boca, acharás dentro um estáter. Toma-o e dá-lhe para mim e por ti ao templo. Essas são palavras da salvação. Então, chegamos aí a esse ponto onde Jesus nos mostra uma questão do nosso dia a dia, o pagamento de impostos. Ou, podemos falar também, do dízimo. Mas sendo Deus, o Senhor, era um cidadão também. E nos deu um grande exemplo aí, nesse milagre que ele fez, um grande exemplo de cidadania e de cumprir os ensinamentos da igreja, né, quando a gente relaciona isso ao dízimo. Mesmo sendo, mesmo mostrando-nos que é a vontade de Deus participar da nossa vida como um todo, ele nos ensina a necessidade que temos de cumprir com os nossos deveres civis e religiosos. Então, um cobrador de impostos foi até Pedro e perguntou se Jesus pagava os impostos ao templo, o dízimo. Ao que Simão Pedro, concordou, sim, ele paga. E mesmo que Jesus ali não estivesse presente, a onisciência do Filho de Deus, a questão de Deus saber tudo o que acontece, Jesus o sabia, faz conhecer que entre a conversa que Pedro teve com os cobradores de impostos. E quando entraram na casa onde Jesus estava, foram surpreendidos pela pergunta de Cristo: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Com isso, Jesus estava dizendo a Pedro: Olha, como rei sobre tudo, eu não tenho obrigação de pagar impostos, mas que mesmo assim eu faria. O objetivo era nos mostrar que somos cidadãos, mas como tal temos deveres e temos direitos com o Estado, e como membros de uma igreja, nós temos obrigações com ela. E acontece que eles não tinham dinheiro para pagar. Os seguidores de Cristo e o próprio Cristo não tinham dinheiro. Então Jesus ordenou que Pedro fosse pescar. E o primeiro peixe que ele pegasse teria dentro de sua boca uma moeda. E ela seria suficiente para cobrir o dízimo de Jesus e de Pedro. Então Jesus ele não paga apenas ali a sua parte, Ele diz que, e a gente vê ali que o dinheiro foi suficiente para pagar a parte dele e de Pedro, e acredito que de todos os seus companheiros, porque Jesus ele se importa e ele compartilha. Mas o mais importante desse relato aqui, a gente vê no sentido da maneira que Jesus busca esse dinheiro para fazer a oferta ao templo, do dízimo ou do imposto. Ele manda Pedro pescar.
Então ali a gente entende o seguinte: é fruto do nosso trabalho que a gente utiliza para ofertar, seja a Deus ou seja ao Estado. É o fruto do nosso trabalho. Nada vem de graça. Jesus poderia ter transformado uma pedra, uma pedrinha, em moeda, ou em ouro, ou em prata, porque ele tinha esse poder. Ele tem esse poder. Mas não, ele mandou Pedro pescar. E ele sabia que Pedro ia encontrar o peixe tal, que dentro da boca daquele peixe tal teria uma moeda, e essa moeda seria o suficiente para ofertar. Mas o peixe não caiu do céu, Pedro teve que buscar. E vamos para o segundo milagre de hoje, e nós vamos ler do Evangelho de São João, no capítulo 9, versículo de 1 a 7. Cura do cego de nascimento. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para se manifestar nele as obras de Deus. Importa que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva, ungiu com o lodo os olhos do cego e disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Ele foi e lavou-se lá e voltou a enxergar. Palavras da salvação. Então, a gente percebe aqui que existem estigmas, que nos perseguem a muitos de nós, seja pela cor, pela raça, pela nacionalidade, pela renda. Então, a depender do rumo das nossas vidas, as pessoas querem saber o que foi que deu errado e encontrar um culpado. Nós, muitas vezes, queremos achar um culpado para as nossas mazelas. E foi o que aconteceu nessa passagem, neste milagre. Jesus, ele vence muito mais que um problema de saúde. Ele rompe preconceitos. Passando pelas ruas de seu tempo, os discípulos perceberam um homem que eles sabiam ser cego desde que nasceu. Então perguntaram a Jesus quem é que havia pecado para que ele nascesse com aquela deficiência, porque era fruto do pensamento daquela época, das pessoas, do judeu, do Antigo Testamento, que quem era obediente a Deus e era bom, prosperava. Quem não era obediente e não fazia as vontades de Deus, tinha problemas seríssimos, enfermidades, era sem dinheiro, nada dava certo nas vidas dessas pessoas. Então esse pensamento é muito claro na mente dos amigos de Jó, se a gente for buscar lá no Antigo Testamento essa leitura de Jó. A resposta de Jesus ela é muito significativa, porque ele diz que ninguém havia pecado. E mais, que aquela enfermidade não foi por causa de um castigo, mas sim para glorificar a Deus. Em seguida ele gospe no chão, mistura a terra, e com aquela mistura ele coloca aos olhos do homem e ele volta a enxergar, Não de momento, não na hora. Jesus manda ele ir lá no tanque de Siloé, na piscina, e se lavar. E depois dele se lavar, ele volta a enxergar. Tudo tem que ter uma contrapartida. A ação nossa deve acontecer para que a ação de Deus, para que a ação do Espírito Santo também aconteça. Então, a grande lição desse ato poderoso de Jesus é de que nem todo mal que acontece na nossa vida é fruto do pecado ou da desobediência, mas que existem situações que Deus permite para que o seu nome seja glorificado. Então a gente percebe que tudo tem uma preparação, um significado, um porquê das coisas. Esse homem provavelmente nasceu cego para que a sua cegueira fosse motivo para a glória de Jesus naquele momento, onde ele faz a cura ali
e mostra o poder de Deus para aquele povo daquela época. E vamos para o nosso último sinal de hoje, que é do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 10 a 17. Jesus cura a mulher encurvada. Então Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado, e eis que veio uma mulher que estava possessa de um espírito que a tinha doente havia 18 anos. Andava encurvada e não podia absolutamente levantar a cabeça. Jesus, vendo-a, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos e imediatamente ficou direita e glorificava a Deus. Mas, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado de que Jesus tivesse curado em dia de sábado, disse ao povo: há 6 dias para trabalhar. Vinde, pois, nestes dias e sede curados, mas não em dia de sábado. E Cristo, respondendo, disse-lhe: hipócrita, qualquer de vós não salta aos sábados o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? E essa filha de Abraão, que Satanás tinha presa há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão ao sábado? Dizendo estas coisas, envergonhavam-se todos os seus adversários e alegrava-se todos o povo de todas as ações que gloriosamente eram praticadas por Jesus. Palavras da salvação, e que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Então, 18 anos, essa mulher estava olhando para o chão, literalmente. Se quisesse conversar com alguém olhando nos olhos, precisava fazer um esforço enorme, gigantesco. Essa mulher estava sendo oprimida pelo mal e a enfermidade havia já 18 anos. Quando Jesus a encontrou, era um dia de sábado. E aconteceu numa sinagoga, no templo. Ou seja, mesmo enferma há tanto tempo, Deus continuava sendo seu refúgio, sua esperança. Porque ela, mesmo estando daquela forma, ela estava rezando a Deus. O Senhor Jesus a chamou e colocou-a na frente de todos e declarou que ela estaria curada. Impondo as mãos sobre ela, e imediatamente, diz o Evangelho, ela foi curada. O dirigente da sinagoga ficou muito bravo com Jesus porque ele havia curado a mulher no sábado e o censura, e censura também a mulher. Mas, irritado ainda foi Jesus, ao ver que aquelas pessoas que estavam ali representando Deus na terra eram hipócritas, filhos do diabo que estavam lançando o povo para longe dele. E com palavras duras, Jesus o repreende. E ele, claro, ficou muito envergonhado e tinha que ficar mesmo. Precisamos ter muito cuidado com a forma que desenvolvemos a nossa fé. Se ficarmos mais presos às coisas do que às pessoas, vamos nos tornar como este dirigente e jamais cumpriremos o segundo mandamento de Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Caríssimos amigos em Cristo, encerramos hoje a nossa série de vídeos. O vídeo de hoje, continuaremos ainda, a série não terminou. No próximo domingo estaremos de volta aqui trazendo mais alguns sinais, alguns milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso desça sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até domingo que vem.